Somos mais que vencedores em Jesus. Cantamos glória, exaltando ao Salvador, fazendo conta que era nossa aquela cruz. Hoje sou livre porque sou um vencedor. Lê-se a Bíblia para os que amam a Deus. Todas as coisas nos ajudam a vencer. Até mesmo as provas para os cristãos são bênçãos, porque em Jesus se sentem mais que vencedores. Mais que vencedores, somos em Jesus. Mais que vencedores, somos em la cruz. Ele é nosso Rei, Senhor dos senhores, somos em teu nome, mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Jesus. Não há derrota para os filhos de Deus. O Pai eterno, como prova deste amor, mandou seu Filho para ser um vencedor. Desde o Espírito nos enche de poder para vencer o impossível pela fé. Já nada pode separar-nos deste amor, cantando alegre a canção do vencedor. Mas que vencedores, somos em Jesus. Mais que vencedores, somos pela cruz. Ele é nosso Rei, Senhor dos senhores, somos em teu nome, mais que vencedores.
Na mensagem a ele eu vi, o último livreto da série, Adoção, né? E nós já estamos praticamente há mais de 2 anos nas nossas escolas dominicais. Nessa série, quanto Deus tem nos abençoado. No parágrafo 67, recapitulando, Mombrana fazendo menção daquele escravo que comia o mesmo alimento que os demais comiam, que trabalhava no mesmo trabalho que os demais trabalhavam. E aquele comprador disse para o proprietário, ele disse, bem, o que lhe faz ser tão diferente do resto dele? Ele criava uma atmosfera que o diferenciava de todos, irmãos. E assim é com o cristão, vamos dizer graças a Deus. E o que lhe faz ser tão diferente do resto dele, o proprietário disse. Eu fiquei querendo saber disso por muito tempo. Quer dizer, em outras palavras, eu fiquei muito tempo observando a maneira que vive esse rapaz. Como tratava ele, este escravo. Mas eu vim descobrir que lá na sua terra natal, de onde ele veio, seu pai é um rei da tribo. E embora ele seja um estrangeiro em outro país aqui, longe de casa, ele sabe que ele é um filho do rei. De uma tribo natural, uma origem natural, e a nossa é celestial, irmãos. Porque só vai para o céu quem veio do céu, só sobe quem desceu. Por isso, o profeta diz, Mombrana nos ensina, que a vida que nós vivemos, que eu vivo, eu tenho que começar a pregar para mim. A vida que eu vivo, fala mais alto do que o meu testemunho. A vida daquele escravo, daquele rapaz, lá em meio àquele povo, falava mais alto. Mostrava de onde ele tinha vindo, a origem dele. Então prossegue, e ele se conduz assim. Irmão Brana diz, irmão e irmã, se um homem africano em um país estrangeiro pode se conduzir, se comportando como um filho de um rei, não devemos nós, filhos e filhas de Deus, agirmos desta maneira, nos portar como filhos e filhas de Deus? Vamos pedir ajuda no Senhor. A ser cristão de coração. Quero Deus ser um cristão de coração. É o que eu preciso. Agir, devemos ser como filhos de Deus, agirmos desta maneira, nos portar como filhos de Deus. A origem. Quando o nosso Pai é rei. Amém? Então, quando nós carregamos
pela graça de Deus, pela revelação, eleição, predestinação, quando nós carregamos isto dentro do coração, irmãos, nós não, sabe, nós não nos preocupamos, nós não nos rebelamos com nada, tudo que está acontecendo tem que acontecer. Como dizia a saudosa memória, pastor Joaquim Gonçalves Silva, saudades. Ele falava do irmão, acho que é do irmão Geraldinho, né? O irmão conversando com ele, dizendo do pecado do mundo, falando das coisas erradas do mundo. Ele apontava o dedo, irmão, está tudo certo, irmão, está tudo certinho, está tudo no lugar certo. Quem? Leopoldino. Está tudo certo. E às vezes nós achamos que as coisas estão erradas. Não, irmão, Deus tem o controle de tudo. Nós cremos. Às vezes nos preocupamos, às vezes e ficamos aí preocupados com o que está acontecendo, com aquilo. Não, irmão, nós temos que nos preocupar com a glória eterna. É com isso que eu estou preocupado. Senhor, me ajude a viver uma vida, Senhor, para estar lá. Porque aqui embaixo, irmão, cabe a cada dia o seu mal. E hoje está minha garganta, desculpe, viu? Não devemos, desta maneira, nos portar como filhos de Deus, quando o nosso Pai é rei. Aí com uma coisinha se alvoroça. Tem apicultor aqui? Tem alguém que é apicultor? Senhor irmão José. Que lição as abelhas dão para a gente, né? Que lição. E não são consideradas como insetos e animais. Né? Um enxame, uma colmeia. Quando um corpo estranho adentra dentro da colmeia, o que elas fazem? Se revoltam? Se rebelam? Não, elas usam o própolis para isolar aquele corpo estranho. Permanece lá. Às vezes eu fico olhando assim, meu Deus, como que Deus fez tudo certinho, né? Tudo certinho. Entra lá uma aranha, entra lá um escorpião, entra lá uma formiga. Elas o isolam. Não entram em contenda. Não entram em demanda, em porfia. E nós, quando nós temos essa conscientização, que o irmão Brana nos mostra aqui, nós somos filhos do rei. Quando o nosso pai é o rei. Então as mulheres deveriam vestir como filhas de Deus. Isso é correto. No parágrafo 68 ele diz, rapaz, que coisa, qualquer homem que permitir que sua esposa use shorts, fume cigarros e tenha uma opinião quanto à sua masculinidade, isso é correto, ele tem que ser a cabeça da casa.
Isso mostra que quem manda, isso mostra quem é que manda por ali. Portanto, rapazes, moças, o melhor período para se tratar, para se conversar, para se conhecer, pelo menos o lado pessoal, é o namoro, é a fase de conhecimento. É uma fase de franqueza, que um tem que ser franco para com o outro. Enquanto for pregado, esse evangelho for pregado, isso vai ser lembrado, né? Saudosa memória, pastor Amâncio Pereira Sobrinho. Deixou o namoro e quando chegou para visitar a namorada, ela estava esbravejando com a mãe, tratando mal a mãe. Ele ouviu. Se ela trata a mãe assim, que a gerou, e a mim quando nós casarmos? Como vai ser esse casamento? Casamento neurótico, um casamento suportado, um casamento de intrigas? Irmãos, assim é a igreja. Assim somos nós, cristãos. Ele tem que ser cabeça da casa. Isso mostra que é quem manda por ali. Isso é exatamente certo. Sim, ó, o homem não é julgado pela musculatura. Os animais é quem são, mas o homem não. Você vai comprar um bom animal, né, um cavalo, você vê um franzininho lá feinho, meio tortinho, você não vai querê-lo. Por isso Mombrana diz, os homens não, mas os animais sim. Os animais é quem são, o homem é julgado pelo caráter. Eu disse ontem no culto da estiva, ontem à noite, né? Acorda de manhã, fala comigo não que eu estou azedo. Fala comigo que eu estou azeda. Que casamento é esse? Que lar é esse? Que família é essa? Temos os nossos momentos altos e baixos, somos humanos. Somos homens, somos mulheres, enfrentamos problemas, lutas, dificuldades. Uma ombrana de despreocupação não traz virtude. Aí traz o problema da empresa para casa. Leva o problema da igreja para a família. Pastor, diáconos. Conselho do saudoso pastor Jacisto. Irmão Paulo, se um dia Deus te colocar no ministério, nunca leve o problema do escritório para a tua casa, deixa lá.
Então o homem é julgado pelo caráter. Eu já vi homem que pesam 200 libras e toda aquela musculatura e não terem uma grama de homem em si. Arranca um bebê dos braços da sua mãe e a viola. Isso não é um homem. Isso é um animal irracional. Homem é caráter. Ajuda-nos, ó Deus. Por isso Davi, antes da morte, olhou para seu filho Salomão e disse, olha para cima, seu homem. Por isso, na nossa jornada aqui, nossa caminhada aqui, irmãos, uma das grandes virtudes que nós carregamos aqui enquanto vivermos é saber ouvir, prontos para ouvir, tardios para falar. E muitas das vezes nós não temos isso dentro de nós e às vezes disparamos por qualquer coisa. Qualquer coisinha dispara. Eu lembro de uma frase do Mão José, bem antiga, logo quando eu vim para cá. Como um caçador, né, que hoje não caça mais, hoje é aposentado. Ele disse, quando eu parei mais para dar tempo para a hora do tiro, eu comecei a acertar mais. Eu lembro daquele índio, disse para o irmão Brando, um homem branco muito rápido, né? Muito rápido. O animal nasceu lá, ele vai estar lá, ele vive lá. E muitas das vezes nós temos, irmãos, que ter graça de Deus para saber ouvir. Se não tivermos isso, muitas das vezes nós não vamos estar prontos para receber o que vai ser falado do outro lado. Dispara, fala. Estou pronto para ouvir o que o outro vai falar? Eu disse na igreja da Estiva, é muito melhor engolir. Sofre o dano. Homem é caráter. Mombrana prossegue, nunca houve um homem como Jesus Cristo. E é para ele que nós estamos olhando, amém? Mas a Bíblia diz que nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Talvez um pequeno sujeitinho de ombros inclinados, ou algo assim, todos nós escondemos nossas faces dele, mas ele nunca houve ali um caráter como aquele. É isto que é o verdadeiro homem é. Não julgue o homem pelos seus músculos, pela marca, ou seja, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando. Antigamente, o tempo passado, né, lá, um rapaz para pedir uma moça em casamento era para o pai. E era difícil na moeda.
Difícil, não, irmão Josias? Tinha que ter coragem mesmo, viu? E uma das marcas que o rapaz tinha que mostrar era calo na mão. Pai, deixa eu ver tua mão. Mas os tempos mudaram, né? Então veja, Mombrana diz: todos nós escondemos nossas faces dele, mas ele nunca houve ali um caráter como aquele. Por isso, uma das virtudes já esquecida, ou seja, um dos deveres já esquecido pelas moças, é uma escola. E no tempo passado, alguns tempos atrás, uma moça começava a namorar-se de um rapaz, aproximar-se de um rapaz, e quando chegava o momento mesmo de dizer, não, nós vamos namorar. Primeira coisa que ela fazia, eu quero o número do telefone do teu pastor. Vou ligar para o teu pastor para saber de você. Hoje quase não existe mais. Né? E elas ligavam ao pastor, olha, pastor, eu sou de tal igreja, eu estou namorando o irmão, tal. Pastor, eu gostaria de saber sobre a vida espiritual do irmão. Ele é fiel a Deus, pastor? E aí do pastor que negasse isso, né? Um segredo de confissão revelado somente a ela. Estou apontando aqui, mas não é nenhuma de vocês, não. Desculpe. Agora, pense, irmãos e irmãs, esse caráter. Esse rapaz se aproxima dessa moça para um casamento. Se ele não for fiel a Deus, ele será fiel a você? Pare e pense, raciocine. Como vai ser lá na frente? Então, nunca houve um homem como Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Eu já li aqui, desculpe. Então, o homem deve ser julgado pelo caráter, é verdade. E como o Espírito Santo deve se corar quando está diante do Pai dizendo, sabe de uma coisa? Teus servos estão se enredando. Como que é chegado o meu dia a dia na presença de Deus? Eu gosto demais de Jó, capítulo 1, irmãos. Havia na terra de Uz um homem sincero, temente a Deus e que desviava do mal. Eu me pergunto para mim mesmo, Senhor, como estão chegando os meus testemunhos na tua presença? Como está o meu altar? Então o Espírito Santo deve se corar quando está diante do Pai, dizendo, corar, envermelhar, envergonhar. Que graças a Deus não é o nosso caso. E dizer, sabe de uma coisa? Os teus servos estão se enredando, eles estão começando a dizer que os dias dos milagres já passaram.
Não há tal coisa como cura divina e não precisamos de toda essa gritaria de falar em línguas e dons. Sejamos simplesmente uma igreja. Tomaram toda a glória do poder da igreja e talvez levaram isso para alguma espécie de organização. O profeta diz: isso não tem importância, contanto que a organização permaneça com o poder de Deus, Deus abençoa aquela organização. E esta é a razão pela qual eu sou um pentecostal hoje, porque eu penso que há mais poder de Deus nela do que há em qualquer organização que tenho visto. Mas quando o poder pentecostal deixar a igreja pentecostal, eu irei com ele. Amém, irmão? Não vou ficar com a placa. Não. Eu irei com ele, eu irei com o poder, eu irei com o Espírito Santo, eu irei com a unção. Isso é certo, certamente. O profeta diz: fique com Deus. Quando os israelitas eles seguiram a coluna de fogo, todas as vezes que ela parava, eles acampavam bem debaixo dela. Proteção. Toda vez que a coluna de fogo parava, eles acampavam bem debaixo dela. E Martim Lutero foi o primeiro a ver o fogo deixar a igreja romana. E ele saiu com fogo sob a justificação. O justo viverá da fé, ele construiu sua organização, colocou de um lado todos os seus credos, semeou isto, uma era, isto é tudo. Nós cremos que esta é a luterana. Primeira coisa que você sabe, a coluna de fogo começou a se mover. Porque Deus não para. Deus não estagna. Coluna de fogo começou a se mover, Lutero não podia mover com ela. Por quê? Porque eles tinham seus credos estabelecidos. Não, nós não cremos mais assim, nós cremos assim. Estabelece aqui. Sua igreja estava organizada. Tudo estava certo. João Wesley viu isso, santificação, a segunda obra da graça, ele foi após aquilo, ele incendiou o mundo, trouxe a justificação para a Inglaterra e América, todos grandes homens. Um dos grandes reavivamentos que já tivemos foi o reavivamento wesleyano, nomeado entre nós um dos maiores que já tivemos, mas eles fizeram depois que eles descobriram a santificação. Eles construíram suas organizações com isto, pegaram suas próprias opiniões. Nós, metodistas, cremos nisto, e nisto, e nisto, e nisto. Encerraram suas doutrinas como um período, isso é o que cremos, e o anjo do Senhor se moveu. Bem, os metodistas não puderam ir com isto. E os pentecostais viram isso, o batismo com o Espírito Santo, a restauração dos dons, e lá foram eles com toda a força que tinham para ir e deixaram os metodistas bem na sombra. Os
Os peregrinos da santidade, os nazarenos, os outros que não quiseram seguir, foram em frente com isto. E quando a primeira coisa que você sabe agora, o que aconteceu com os pentecostais? Construíram para si um clubezinho. É a maneira que o irmão Branham chama. Mas a coluna de fogo moveu-se dali. Continuou, irmão. E o profeta diz assim, conselho para nós. Nós temos que parar aqui. O Branham nos aconselha e nos diz, vamos segui-lo? Vamos levantar nossas mãos de acordo? Vamos segui-la? Porque, irmãos, igreja, famílias, aquele que em vós, Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. E eu creio que Deus começou esta boa obra nos nossos corações. Ninguém pode apagar o que Deus tem feito nesse país. Ninguém pode apagar. Podem construir em clubezinhos, desculpe a expressão, fazer o que fizerem, mas não pode apagar o que Deus fez neste país. Se pudesse, eu queria ver as clarinadas aí. Tem como? Do programa Fé para Vencer? Tem como? Isso, Satanás. Ninguém pode apagar. Isso está dentro do coração do eleito. O ministério prossegue. O ministério continua. Vamos dizer aleluia? Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Louvado é teu nome, Senhor. Obrigado, estúdio. Obrigado. Deus os abençoe, irmãos. A cada um de vocês, Deus continue vos abençoando.